de hoje a gente vai conversar sobre como arrumar tempo para as nossas leituras, né? Durante a semana, porque como a gente sabe, nesse mundo louco que a gente vive hoje em dia, a gente alega não ter tempo para nada. Mas até que ponto isso é verdade? Porque, como eu falei no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui embaixo, eu fui apresentado a uma lista anti-vagabundagem da Fundação Virtus e 2 livros que eles indicaram nessa lista eu já li e eles me ajudaram muito nessa arte, né, de arrumar tempo nos nossos dias caóticos para a leitura, mesmo que seu objetivo com a leitura não seja exatamente igual ao meu, que é de estudo, de procurar me entender melhor. Mesmo que o seu objetivo seja só distração, essas dicas também valem muito. Os livros são esses 2 que eu vou mostrar aqui. O primeiro é esse aqui, Como Viver com 24 Horas, de um autor inglês chamado Arnold Bennett, que escreveu esse livro em 1910. Quer dizer, já tem mais já tem mais de 100 anos que ele escreveu esse livro e ele continua atual. O outro é esse aqui, chamado Minimalismo Digital, de um autor americano, é professor de ciência da computação. Eu condensei os 2 livros num vídeo só porque eles tratam do mesmo assunto. Eu aproveito para deixar também logo uma dica que no site tem uma categoria chamada Estudos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, para você que quiser se aprofundar mais sobre os temas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir qual é o objetivo da sua leitura. Para que você está lendo? Porque tem gente que lê para estudar, para tentar se melhorar, se conhecer, se aprimorar em alguma área. E tem gente que lê simplesmente por diversão, para não precisar ficar lendo notícias da imprensa, o que é uma grande coisa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu objetivo. A segunda coisa é, definido esse objetivo, você organizar a sua vida em torno de uma agenda mesmo, uma planilha onde você vai colocar na segunda-feira, do dia tal a dia tal, da hora tal a hora tal eu vou fazer isso, da hora tal a hora tal eu vou fazer aquilo, e reservar nessa agenda, sempre que possível, pelo menos, se possível todo dia, um horário para essa leitura. Assim você vai ver que vai começar a sobrar tempo. Só de você começar a analisar o seu dia a dia, o que você faz, o que você não faz e por que você faz, você vai ver que vai começar a sobrar tempo. Isso é uma coisa que os 2 livros falam. A próxima dica é uma dica que pode ser um pouco sofrida para a maioria de nós, mas que é preciso a gente analisar com seriedade e com honestidade, que é como nós estamos usando os nossos smartphones. Para que nós estamos usando? E promover dentro de nós mesmos um uso consciente desses smartphones. Eu estou falando isso e aí eu aproveito para contar uma experiência pessoal. Tem uma determinada coisa no meu serviço que acontece todo dia perto da meia-noite, que no dia seguinte eu sou informado por e-mail se deu certo ou se não deu certo. E aí o que acontece? Eu levanto, faço as minhas orações e tal, e logo em seguida eu abro o celular para olhar esse e-mail para ver se a determinada coisa lá deu certo ou não deu certo. Várias vezes aconteceu de eu olhar Instagram, de eu olhar WhatsApp, de eu olhar o meu e-mail para outras coisas e não olhar Telegram e não olhar o bendito e-mail de se essa coisa tinha dado ou não certo. Para você ver o tanto que o meu uso, e eu acredito que o de muitos de vocês também, o tanto que a gente usa inconscientemente o celular.
Uma coisa que nem estava nos livros, mas que foi um insight que eu tive, foi de me perguntar, em termos mesmo de uso consciente, na hora que for pegar o celular, se perguntar para que eu estou pegando esse celular? O que eu vou fazer quando eu destravar o meu celular? Eu vou fazer tal coisa, eu vou olhar tal coisa e eu vou desligar. Ainda nessa toada do uso consciente do celular, do smartphone, uma outra coisa que a gente precisa fazer é, dos aplicativos que eu tenho no meu celular, quais são os realmente necessários, né, para o meu dia a dia, até para o meu divertimento, mas enfim, principalmente para o meu dia a dia de trabalho profissional, e quais são os supérfluos. E dentro mesmo, e aí e tentar com honestidade e sem tanto sofrimento, descartar os supérfluos. E mesmo dentro dos que eu considerar essenciais, pegar determinadas funcionalidades e olhar, essa funcionalidade é realmente útil, essa eu vou usar, essa não é útil, essa eu vou desprezar. Então são dois níveis de análise aí dos aplicativos de celular. Uma medida que me ajudou muito nessa tarefa de fazer sobrar tempo durante o dia é limitar o uso do celular para o que o Cal Newport chama de lazer de baixa qualidade. E é limitar mesmo, colocar um alarme, olhar que horas que eu comecei. Eu comecei 5 horas da tarde, então limitar num tempo que você vai determinar e que a ideia é que seja curto para que sobre tempo para a sua leitura, para o seu estudo, mas determinar um tempo e ser sincero e honesto. Deu aquele tempo, para o que está fazendo e vai ler, vai estudar, vai, né, fazer o que o Cal Newport chama de lazer de alta qualidade. Uma das coisas que, um dos motivos pelos quais o Cal Newport pede tanto para que a gente limite ao máximo o uso do celular é justamente porque o tipo de interação social que a gente tem no Instagram, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, é de tão baixa qualidade que ele acaba fazendo com que o cérebro fique subutilizado. Porque o Cal Newport relata no livro estudos que comprovam que o cérebro foi projetado dessa forma para interações ricas, interações olho no olho, conversando com a pessoa, ouvindo o tom de voz, vendo as expressões faciais dela, e que esse tipo de interação de baixa qualidade que as redes sociais e os aplicativos proporcionam acabam meio que embotando o cérebro. Falando um pouco mais sobre o livro do Cal Newport, que foi escrito em 2019, ele é dividido em duas partes. A primeira é como você se livrar, entre aspas, do seu smartphone e para que sobre mais tempo para atividades que ele chamou de lazer de alta qualidade. E a segunda parte é que tipo, ele dá sugestões de que tipo de lazer de alta qualidade você vai colocar no tempo que sobrou. No site, eu vou deixar um link também abaixo aqui na descrição, eu preparei um resumo do livro bem completo, onde você vai conseguir ver as duas partes. Bom, o último conselho que eu deixo aqui para vocês é do Arnold Bennett, que é o seguinte: tenha consciência que vai ser difícil, não vai ser fácil, se livrar de hábitos não é fácil. Então, mas faça a sua parte, mas não se cobre tanto. E isso é uma dica muito legal porque o Arnold Bennett é um cara que escreve de uma maneira muito leve. Escreve de uma maneira até meio assim puxada para comédia. É um texto muito legal de ler, esse livrinho fininho dele. Tem 88 páginas só, é bem curtinho, mas é muito bom. Bom, gente, o que a gente tinha para hoje era isso. Deixe aqui suas sugestões, as suas opiniões, os seus comentários aqui abaixo. Eu agradeço aí pela audiência. Fiquem todos com Deus. Uma excelente semana. Obrigado.